Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, amigos do podcast Outra Visão, tudo bem com você? Pessoal, este é o episódio especial de aniversário de 1 ano do podcast Outra Visão. Originalmente, esse episódio foi publicado em julho de 2021 no Spotify. Agora eu estou trazendo ele também aqui em versão de vídeo para YouTube e plataformas de vídeo, tá? Então, convido todos vocês a ouvir e ver, né? Ver e ouvir o episódio especial de aniversário de 1 ano do podcast Outra Visão, que eu recebo depoimentos de todos os entrevistados que participaram ao longo do primeiro ano deste podcast. Ao longo do primeiro ano, 70 pessoas participaram do podcast Outra Visão, em 14 países diferentes, pessoas das mais variadas áreas profissionais, com histórias pessoais maravilhosas, enfim. E o legal desse episódio é que eu tive um feedback, né, um retorno de todas as pessoas que participaram para saber, né, se curtiram, como é que foi a experiência, o que gostaram, quais sugestões que tem. Então, assim, a ideia que todo ano eu faço esse episódio especial é ouvir os entrevistados depois de já publicada a entrevista, né? Então, como é um episódio muito especial, que eu tenho muito carinho, eu quis trazer essa versão para YouTube aqui também. Então, gostaria muito que você pudesse acompanhar e ouvir a mensagem das estrelas deste podcast, que são os entrevistados. Vamos ver e ouvir. Tchau! Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fábio Freire. Eu tô aqui para comemorar, tô muito feliz em comemorar esse primeiro ano do podcast Outra Visão. O Paulo Cunha é um amigão de longa data, já vivemos grandes histórias e foi um prazer ter sido o primeiro convidado a estrear esse programa. Então foi muito bacana, acho que é muito importante a gente ter esse tipo de entretenimento com qualidade, com conteúdo, com convidados bacanas, grandes amigos, falando sobre arte, falando sobre jornalismo, falando sobre todos os assuntos, com a cabeça aberta e sempre prontos para receber e doar também. Então é um prazer estar aqui comemorando, parabéns, é isso aí, que venham outros muitos anos pela frente. Um abraço, galera. Valeu! Alô, meu nome é Rodrigo Lopes. Para mim a experiência foi sensacional, muito boa mesmo. Pude ter uma reflexão, né, contar um pouco da minha vida e lembrar de muitas coisas legais, inclusive porque parte delas também foram compartilhadas com o nosso grande amigo Paulão. Então, Paulão, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Acho que foi muito legal e quero repetir mais vezes. Assim que você quiser ouvir novas histórias, eu estou super à disposição aí para contar. E tenho ouvido outras histórias também dos outros entrevistados, que tem sido muito legal. Parabéns pelo projeto. Espero que cresça cada vez mais, com mais ouvintes e com mais entrevistados from all around the world. Tá bom? Abração aí para todos. Grande beijo. Quero deixar aqui meus parabéns para Outra Visão por ter começado aí com essa iniciativa do podcast Outra Visão. Eu tive a oportunidade de participar. Eu pessoalmente escuto bastante podcasts. Eu acho que é uma maneira muito legal de a gente ficar atualizado, e você tem essa oportunidade de ouvir no carro e aonde você estiver. Então, continue com isso. Eu acho que os podcasts foram super diversos e bacanas esse ano. Eu, particularmente, adorei. Beijo bem grande para você, Paulo. Beijo. Que maravilha saber que o podcast Outra Visão completa 1 ano. Uma honra e um prazer ter feito parte dessa história logo no inicinho, quando eu pude bater um papo muito saboroso com meu querido amigo
Paulo Cunha, Paulão, a quem eu dou os parabéns por essa iniciativa extraordinária. E eu digo que foi saboroso e foi extraordinário por um motivo muito especial. Ao ser entrevistado por você, meu querido amigo Paulão, a gente faz uma espécie de viagem no tempo, né? Recordando parte de nossa trajetória, recordando algumas coisas que deram certo, outras que não deram tanto certo, e repensando o nosso próprio estar no mundo. É isso que, a meu ver, como ouvinte assíduo do podcast, eu percebo no Outra Visão. Histórias interessantíssimas e histórias em que as pessoas relembram sua própria jornada. Lindo, lindo, lindo. Mas 1000 anos ao podcast Outra Visão. Fala, Paulão, beleza? Aqui é o Breno Viana e eu fui um dos entrevistados nesse primeiro ano do podcast Outra Visão e quero parabenizar por essa marca importante e desejar que venham muitos outros anos de conteúdo de qualidade e que você continue recebendo tão bem seus convidados e deixando todos muito à vontade. Parabéns, abração. Olá, meu nome é Juliana Manzini, eu sou empresária no ramo de moda e eu estou aqui para deixar meu depoimento para o Paulão. Na verdade, o Paulo é meu amigo há muitos anos e eu adorei participar do podcast, nunca tinha feito nenhuma entrevista por podcast, então foi a minha primeira e foi muito legal, a repercussão foi incrível e o Paulo arrasa e é isso, gente. Obrigada e foi incrível. Um beijo, Paulo. Olá, eu sou o Sérgio Maronese, a minha história com o Paulão remonta ao início dos anos 90, quando durante mais ou menos 3 anos ele foi tanto meu aluno nas aulas de educação física escolar, como meu atleta nos treinos de basquetebol que aconteciam 2 vezes por semana na quadra da escola à tarde. Eu fiquei conhecido pela minha carreira vitoriosa no esporte de alto rendimento, e pouca gente sabe, mas eu passei quase 30 anos na educação formal, desde a pré-escola até a universidade. E entre atletas e alunos, eu creio que passaram mais de 15 mil jovens pela minha vida, acho que eu estou chutando para baixo esse número. Alguns poucos desses jovens me marcaram de forma especial, e o Paulo Cunha foi e é um deles com certeza. Ele sempre me chamou a atenção pela alegria, por ter sido um adolescente extremamente bem resolvido, um cara seguro, muito gentil. E depois do colégio, as nossas vidas continuaram se cruzando e ficaram conectadas nem que fosse por obra do acaso. Destino, karma, pode chamar do que vocês acreditarem ser melhor. O convite para participar do podcast Outra Visão, ele chegou para mim como uma grande honra, e essa sensação foi aumentando na medida que eu percebi quem eram os outros convidados do Paulão para os podcasts dele. Tanto os que vieram antes do meu, como os que vieram depois. Só tinha gente fera, só tinha referência cada qual na sua área e me sentia assim muito acarinhado realmente pela lembrança. Nesse sentido, tem que acrescentar o seguinte, o Paulo é um facilitador na entrevista, né? Ele tem aquela qualidade de deixar o entrevistado se sentindo à vontade. E a impressão que eu tive é que a gente estava confraternizando numa mesa de bar, batendo papo, sem tirar nem pôr. Foi uma delícia conversar com ele. Então, eu quero deixar os meus parabéns para o Paulo, pela iniciativa, pelo ser humano maravilhoso que ele sempre foi, desde o primeiro dia que eu tive contato com ele. Desejar para ele e para vocês muita saúde e um abração. Tchau! Olá, ouvintes do podcast Outra Visão. Olá, Paulo. Eu sou Paulina Chamorro e estou aqui passando para desejar parabéns por esse primeiro ano do podcast. Eu que estive aí entre as 10 primeiras entrevistadas. Foi uma conversa muito gostosa, foi uma oportunidade de rever e de olhar para o meu trabalho e para a minha trajetória muito especial. Normalmente eu estou acostumada a entrevistar e não ser entrevistada, então, Paulo, você me proporcionou essa oportunidade de olhar e de ouvir também, né, como as pessoas percebem o meu trabalho. Foi bastante especial revisitar esses momentos e até de coisas que eu nem lembrava muito, né? A gente vai tocando essa vida de repórter, é assim mesmo. Então tinham coisas que não lembrava ou não tinha entendido a dimensão delas, né? Quando a gente está nesse ofício da reportagem, nesse ofício, né, do jornalismo,
vai atrás de uma pauta, de outra, uma aventura ou outra, e às vezes a gente não dimensiona mesmo o impacto que alguns projetos, algumas reportagens tomam, né, na vida das pessoas. E o podcast, a participação no podcast foi uma oportunidade de ter um pouquinho desse gosto. Então eu queria deixar parabéns, vida longa, que outras pessoas tenham essa mesma oportunidade que eu tive de poder olhar para a sua carreira, de poder olhar para o que está fazendo e ver, né, que tudo valeu a pena, né, nada foi em vão. E parabéns, Outra Visão. E rimou. Um beijo. Aqui é a Paulina Chamorro. 1, 2, 3, testando. Alô, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o Vanilla, Carlos Rogério Oliveira Paz. Sou chefe proprietário do Vedes na Praça, um restaurante vegetariano, vegano que existe há 8 anos. Comida criativa, saudável, sem fritura. A participação minha no podcast do Paulão foi sensacional. Outra visão da vida, bacana. Repercussão. Você que me diga, eu sou meio alienado a essa de internet e você me colocou aí num podcast que está sendo uma sensação aí, tem muita gente fazendo, muito bacana. Obrigado por ter lembrado. Legal, um ano de pandemia, onde a minha internet tem funcionado bem, delivery pelos aplicativos, eu ainda não consigo abrir o salão, mas estamos em recuperação, digamos assim, que está funcionando. Vamos melhorar e prosperar. Ano passado sobrevivi, esse ano nós vamos expandir. Valeu, obrigado, um grande abraço. Fala pessoal, por aqui Paulo Napoli, e eu estou muito feliz de comemorar esse 1 ano do podcast Outra Visão, do meu amigo Paulo Cunha, vulgo Paulão, dos tempos da faculdade, meu grande brother de faculdade. E participar desse podcast foi incrível, não só por relembrar aí grandes momentos aí da nossa amizade, da nossa trajetória aí, desde estudante até o momento atual aí que a gente já se tornou profissional, e também poder falar um pouco do que virou a minha carreira desde que eu me formei. Esse formato do Paulão aí, do Outra Visão, é incrível, e eu desejo aí mais anos e anos de sucesso, e que o trabalho de outros profissionais também sejam aí trazidos para Outra Visão pelo Paulão. Meus amigos, grande abraço e sucesso mais uma vez para Outra Visão. Aqui é a Luísa, da Casa do Vinho, e eu queria dizer que foi um super prazer participar do podcast Outra Visão, junto com o Paulão, que é essa figura incrível, simpática, um bate-papo legal, leve, gostoso. A gente nem percebe que está numa gravação, né? Ou que tem mais gente escutando. Parece que a gente está conversando, sentado entre amigos. E esse papo legal, eu acho que é como aconteceu com os outros convidados também. Então é gostoso da gente escutar, da gente participar. Espero que esse 1 ano seja o primeiro de muitos. Muito sucesso, Paulão, muito sucesso ao podcast Outra Visão, e que a gente possa ter muitas entrevistas bacanas ainda pela frente. Obrigada, Luísa, Casa do Vinho. Olá, Paulão. Olá, pessoal do podcast Outra Visão. Meu nome é Rodrigo. Eu participei do episódio 13 do podcast Outra Visão. E estou aqui para falar de como foi a experiência para mim. Na verdade, quando o Paulão fez o convite, primeiro que eu fiquei surpreso, mas fiquei muito honrado de conversar com um colega meu de longa data. Enfim, ele me explicou o projeto. Eu fiquei surpreso, né? Porque, enfim, eu falei até, Paulão, mas minha vida não é interessante, eu não tenho nada para contar. Até porque eu acabei vendo os episódios anteriores, né? Mas, enfim, ele falou, vai ser um bate-papo, Rodrigo. Enfim, eu vou perguntar mais sobre sua experiência na Fórmula 1. Aí eu topei, né? E, na verdade, foi uma experiência muito bacana. O Paulão conduziu a entrevista de uma forma tão descontraída.
e me fez revisitar todo o meu passado, toda a minha história. E foi muito bacana. Eu acabei lembrando de coisas que eu não falava há muito tempo. E, enfim, na verdade, eu acabei deixando um legado, né, que eu nem sabia que eu tinha para as gerações futuras e principalmente para o meu filho. Isso me deixou muito contente. A repercussão na minha família, em outros amigos, foi muito bacana. Eu recebi ligações de colegas de trabalho, né? Porque a gente divulgou nas redes sociais e tudo. Rodrigo, que bacana, nem imaginava essas coisas que vocês tinham feito. E falavam até de momentos atuais, de como é que fala? Da cronologia do trabalho, das minhas experiências profissionais, enfim, foi muito legal. Eu fiquei lisonjeado. Nunca pensei que eu ia ter um arquivo desse registrado sobre a minha vida. E parafraseando o próprio Paulão, caso vocês recebam um convite desse, podem ter certeza, vocês têm muita história para contar. Mais uma vez, Paulão, eu só tenho lhe agradecer você, o pessoal da Outra Visão, e foi uma honra participar desse teu projeto. Desejo que ele se perdure por muitos anos aí, e muito sucesso. Esse teu projeto, na verdade, é melhor, pelo menos para mim, tá? É muito mais satisfatório, muito melhor para o entrevistado, eu acho, do que para você, entrevistador. Mas você está de parabéns. Muito obrigado novamente por fazer parte da família Outra Visão aí, deixar só a minha semente. E tudo de bom para você. Saudades, viu, meu amigo? Muito sucesso, um bom ano. Fica com Deus. Um abraço na família. Parabéns. Um ano do podcast Outra Visão. Parabéns ao Paulo, às pessoas que fazem o podcast funcionar. Sem dúvida, para mim foi uma experiência ímpar poder participar, perguntas inteligentes, com conteúdo inteligente e abrangente. E como eu sempre digo, né? É uma luz no meio da escuridão, ou seja, pessoas que geram conteúdo com qualidade e que fornecem informações de fontes confiáveis e principalmente interessantes, como Outra Visão faz, merecem não um ano, merecem 2, 10, 100 anos. É luz no fim do túnel. Parabéns, Paulo, parabéns, Outra Visão. Aqui foi tiozão, o Rafael Santos, gravando diretamente da Coreia do Sul. Abraço, tchau. Luiz Carlos Cabreira. É um prazer enorme, Paulo, participar mais uma vez do seu podcast. Foi uma experiência muito agradável, foi uma experiência muito rica, essa de eu poder compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência, um pouco até da minha história de vida com os seus ouvintes. Agora que você está comemorando essa efeméride, né? Efeméride é bom, né? Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, dando um abraço, desejando muitas felicidades para o seu trabalho, cumprimentando pelo seu trabalho e aproveitando para mandar uma imagem que eu queria deixar para os executivos de que a pandemia nos ensinou que nós temos que falar das nossas vulnerabilidades. Hoje, o líder que consegue falar para os seus liderados, eu não sei, eu estou preocupado, eu estou triste, eu estou preocupado porque não acho a resposta. Esse líder que se humanizou durante a pandemia tem muito mais valor do que a velho super-herói que se julgava infalível e imortal. Então, as lideranças hoje se humanizaram, as lideranças têm essa qualidade de expor o quanto não sabem, o quanto precisam de ajuda, o quanto precisam do esforço coletivo e o quanto estão preocupados com a sua saúde física e mental. Hoje, o líder que se coloca de uma forma humana, Paulo, ele tem um valor enorme no mercado.
Ele tem um reconhecimento enorme no mercado e ele não mantém mais aquela distância grande que havia entre o líder e seus liderados. Hoje as soluções são coletivas. Hoje as soluções são obtidas por um relacionamento intenso e por muita conversa. Então eu deixo mais essa mensagem para os seus ouvintes, que falem das suas vulnerabilidades, conversem sobre as suas vulnerabilidades, mostrem o quanto você é humano. Um grande abraço, parabéns pelo seu aniversário de podcast e conte sempre comigo aqui em São Paulo, mesmo numa época com esse frio que nós estamos passando por aqui. Um beijo grande, meu querido Paulo. Meu nome é Luciana Lu Medeiros, como muitas pessoas me conhecem. Eu estou passando para contar um pouco como foi a minha experiência de ter participado do podcast Outra Visão. Em primeiro lugar, eu fiquei super feliz, fiquei surpresa e muito honrada pelo convite. Eu não sou muito de mostrar, né, o meu trabalho e as lutas do dia a dia, da minha atuação no terceiro setor e também como coach, como mentora de mulheres. Eu trabalho também com mulheres empreendedoras, né, profissionais que buscam um lugar na sociedade, um lugar mais justo, um lugar onde haja criatividade, onde haja segurança financeira. E eu acho que, no fundo, é isso, né, que todos nós queremos. A gente quer justiça, a gente quer viver bem. Então, eu fiquei muito, muito feliz de ter sido convidada, de ter podido contar um pouco das minhas experiências. E também fiquei super surpresa com a repercussão, assim, Muitas pessoas que eu nem imaginava ouviram e comentaram. E acho que até começaram a me ver com outros olhos, sabe? Esse ponto foi bom e com certeza refleti também sobre essa questão de mostrar mais o meu dia a dia. Bom, eu espero que o podcast cresça e que tome uma dimensão ainda maior. O Paulo é um super comunicador e eu acho que para ele também poder produzir conteúdo, né, de uma forma independente e de um jeito tão bacana como ele faz, não deixa de ser um resgate dos sonhos, de coisas que ele provavelmente sonhou lá nos tempos da faculdade de jornalismo. E então, meu desejo é que essa oportunidade cresça e que traga frutos, né? Traga reconhecimento, enfim. Traga o que o universo tiver que trazer. Também quero contar que eu adorei ouvir pessoas. O Paulão acabou entrevistando várias pessoas que eu conheço também, alguns amigos, algumas pessoas que eu sei quem é, mas eu nunca tinha tido oportunidade de conversar mais profundamente, e outras que eu não fazia a menor ideia. E foi muito legal, assim. Eu acho que parar para ouvir quando você está numa caminhada, quando você está num trânsito, quando você está em casa meio entediado, tem sido um bálsamo, sabe? Um alívio para esse momento de tanta tristeza e de tanta dureza que a gente está vivendo, né? Então, eu queria dar os parabéns para o meu querido Paulão, meu amigo, e um super comunicador, um super jornalista. Queria dizer que eu tenho muito orgulho de você e estamos aí, tá bom? Um beijo, e quem falou aqui foi a Luciana Medeiros. Salve, salve, caro ouvinte do podcast Outra Visão. Aqui Guilherme Cruz, passando para dar os parabéns por este primeiro ano de muito sucesso, de belíssimas entrevistas e muito divertimento a todos vocês.
Ao Paulo Cunha, o dono da voz do Outra Visão, o meu grande abraço e que este podcast se perpetue por muitos e muitos anos. Um beijo grande a todos e fiquem bem com Outra Visão, o seu podcast do coração. Olá, aqui é Renata Castanho. Eu tive a honra e o prazer de participar de um podcast do Outra Visão, que eu acompanho desde o início, de um grande amigo muito querido, Paulão. Foi uma experiência muito interessante, a primeira vez que eu pude participar de um podcast. Consegui me soltar. O Paulo foi muito hábil na condução da entrevista e eu fiquei muito contente. Teve uma repercussão pessoal, de amigos, familiares, que puderam dizer que ouvindo o podcast conheceram um pouquinho mais a meu respeito. Então foi uma experiência muito rica. Eu só tenho a agradecer e desejar muitos anos e muito sucesso para o podcast Outra Visão. Grande abraço. Sou Dom Geraldo Gonzalez de Lima, falo desde Roma, dia 16 de junho de 2021. Eu também gostaria de me unir a todos aqueles que agradecem e se alegram com esse primeiro ano de vida do podcast Outra Visão. Como monge beneditino, sou uma pessoa dada ao diálogo, à acolhida, à escuta. E poder participar de podcasts que promovem esses valores realmente faz parte da minha vida. Então, quero lhes desejar ao Paulo e a todos que participam ativamente desse podcast, entrevistados ou mesmo os ouvintes, que possam se enriquecer sempre desses valores que no mundo atual são tão importantes. O respeito pelo outro, a acolhida de outras manifestações de vida, de ideias, de testemunhos e realmente essa partilha sempre enriquece. Então, desejo-lhes uma fecunda existência ainda a esse podcast e a você, Paulo, que você continue com essa abertura, essa criatividade e essa disponibilidade de escutar e transmitir. Um abraço a todos, Dom Geraldo. Olá, aqui é Erika Fron. Eu participei do podcast Outra Visão no final de 2020 e foi uma experiência muito interessante. Primeiro, pela maneira com que o Paulo conduziu a entrevista, achei ele muito bem, tinha preparado muito bem as perguntas, tinha feito uma boa pesquisa de coisas que nem eu lembrava que eu tinha feito. E também depois, escutando, né, a edição que foi ao ar, eu achei muito interessante assim, o ritmo que ele deu à conversa e também foi uma experiência, né, ao se escutar, de fazer uma reflexão sobre a própria trajetória. Então, eu desejo vida longa a Outra Visão, meus parabéns, e recomendo que as pessoas acompanhem, porque as entrevistas são muito interessantes, tem história muito boa aí para ser escutada. Um beijo. Fala, Paulão, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, queria dizer que eu fiquei muito feliz com o convite para participar do podcast Outra Visão. É muito legal ter um espaço para você contar um pouco da tua história, para poder divulgar coisas interessantes, curiosidades. Esse projeto do podcast é muito bacana porque ele foge totalmente dos editoriais comuns que focam ou em economia, ou em política, ou em esporte. Não, você conseguiu fazer um projeto para trazer um monte de gente diferente, um monte de gente desconhecida, que todo mundo tem uma história bacana por trás para contar. Trouxe um pouco de cultura, um pouco de curiosidade, um pouco de vários assuntos. Tá de parabéns, Paulão. Gostei muito. Muito legal participar aí dessa comemoração de um ano do podcast Outra Visão. De novo, muito orgulhoso de fazer parte dele, muito feliz pelo convite e gostei muito da sua entrevista, viu? Grande abraço! Boa noite, aqui quem está falando é Danilo Baião. Eu quero agradecer a oportunidade de participar do podcast Outra Visão
Para mim é muito legal contar a minha história, falar sobre minhas atividades, né, da forma que eu desenvolvo e saber que isso pode, de alguma forma, ajudar alguém, incentivar alguém, trazer algo positivo para alguma pessoa, né? Para mim foi muito bom, teve uma boa repercussão e eu realmente estou grato pelo convite, sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. É impossível deixar de observar que o podcast Outra Visão nasceu bem no meio da atual pandemia da Covid-19. Isso é interessante porque estamos cada vez mais conectados. Esse é um legado bom, dentre tantos péssimos legados, que a pandemia vai deixar para a gente. Estamos em todo o mundo e principalmente no Brasil, que não era tão desenvolvido na área de tecnologia da informação. É um legado bom que estamos mais conectados, que seja por podcasts, por lives, por reuniões em videochamadas. E é muito interessante esse novo mundo que estamos experimentando. Parabéns ao Paulo por esse podcast. É parte desse nosso futuro, um futuro mais conectado. Parabéns e que venham muitos e muitos outros anos pela frente. Um abraço da Solange, jornalista. Oi, Paulão, boa noite, tudo bem? Quero te dar os parabéns pelo podcast Outra Visão. 1 ano comemorando já. Que legal, eu adoro ele, escuto todas as entrevistas. Quero te agradecer por ter participado. Foi muito legal relembrar o que a gente fez, né? O passado é muito bom. Um beijão. Fala, meu querido amigo Paulão. Como que você tá, Paulo Cunha? Beijo no seu coração. Aqui é Roberto Inglês, o rapaz que dá trabalho pra caramba. Meu amigo, o motivo dessa minha gravação é o seguinte. Eu preciso agradecer você pela huge, big, belíssima oportunidade que você deu para mim em participar do podcast Outra Visão, tá? Para mim foi uma honra ser convidado seu. Eu tô fora do Brasil já tem algum tempo, você sabe disso, eu fiquei bastante tempo fora em outros lugares, e para mim foi muito gratificante saber que existem pessoas que ainda lembram de mim e que de alguma forma a minha história, a nossa história está marcada. Então, obrigado, muito obrigado pelo convite. Cara, o resultado dessa entrevista maravilhosa, desse bate-papo que nós tivemos, dessa troca de ideias, cara, foi impressionante, cara. Através eu consegui compartilhar contigo e com muita gente que apesar de ser amigo próximo, mas a gente acaba esquecendo das coisas que aconteceram entre a gente. E esse nosso bate-papo, essa noite de entrevista, me deu essa oportunidade de revisitar esses caras, essas pessoas. Então, eu tive amigo meu que nós temos contato, e ele me contactou falando, porra, Betão, eu não lembrava dessa história, porra, que legal, é verdade, nós fizemos isso. Ou pessoas que eu não tive contato, a gente acaba perdendo contato, me entraram em contato dizendo que, porra, legal, você tá aí, cara, como a vida continua. E não só eles souberam de mim, mas a oportunidade de eu saber deles também. Então, para mim, isso foi impagável, cara. O feedback foi magnífico. Então, a nossa entrevista, o nosso bate-papo foi maravilhoso, meu amigo. E o mais importante, cara, também, você sabe, não esquece de mim, tá? Continuo aqui. A minha vida continua do mesmo jeito, loucura, cada dia no lugar, trabalhando, fazendo o que eu mais gosto e me divertindo. Isso que é importante, sendo feliz e me divertindo. E eu desejo para você, meu irmão Paulo Cunha, Paulão, todo o sucesso do mundo, tudo de bom, cara. Você é uma alma pura, boa, e que Deus abençoe tu e tua família, cara, e que o nosso podcast Outra Visão continue só crescendo e só unindo e reunindo as pessoas, cara. Um beijo no seu coração, meu irmão. Oi, eu sou o Rodrigo Gorga e tive o privilégio de participar do podcast Outra Visão e, bem como eu
escuto normalmente o podcast e tenho sempre grandes e gratas surpresas. Paulão, adoro o seu trabalho, sou fã do que você faz e curto o seu podcast. Um grande abraço para você, para os seus ouvintes. Eu sou o Rodrigo Gorga, trabalho com charutos há quase 30 anos. Um abraço a todos. Você sabe o que é um podcast? Podcast é como se fosse um programa de rádio que você ouve pela internet, ou você baixa ou você escuta por streaming, no Spotify ou no Deezer, por exemplo. Um desses podcasts chama-se Outra Visão. O Outra Visão tem por conteúdo entrevistas e histórias interessantes. Eles estão fazendo 1 ano de idade o podcast Outra Visão, e eu estou gravando esse vídeo para mandar os parabéns para o Paulo Cunha, que é o idealizador do projeto. Então, Paulo, um beijo, vida longa para vocês, muito sucesso, continuem sendo interessantes e originais do jeito que vocês sempre foram, tá bom? Meu nome é Johnny Frateschi, um beijão para vocês, tchau. Fala, Paulão, aqui é a Agatha Yasudo Faria. Grande prazer deixar esse recado para o podcast Outra Visão. Foi uma honra para mim ter participado de um dos episódios. Eu fiquei muito feliz mesmo de poder fazer esse resgate da minha trajetória profissional e fazer isso de lado de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Paulão, que está fazendo esse podcast com muita qualidade, com um mix de profissionais muito interessantes. Eu não só fiquei feliz de participar, como eu tenho ficado feliz de ouvir. Cada história, uma mais envolvente que a outra e variada. Eu acredito que ouvir a história das pessoas é muito empoderador, né? As histórias de superação, as histórias de flexibilidade, de adaptabilidade. E perceber como a gente pode ser camaleão, ou como a gente pode se especializar também num assunto e seguir em frente. E foi um prazer, foi um misto de resgate histórico e de autorreconhecimento, e de, claro, também de poder ser ouvida e reconhecida, que é muito bacana. Eu acredito que o papel do podcast Outra Visão é trazer essa realização pessoal através das nossas próprias histórias de uma forma muito brilhante, porque a gente traz à luz, né, tudo que a gente tem a honra de já ter feito e mexe também com a gente no sentido de dar uma combustão, é como se fosse um combustível para ter mais vontade de continuar essa história, de fazer mais e de deixar nossa marca positiva no mundo. Então, mais uma vez, fica aqui meu muito obrigado ao Paulão pelo convite, aos ouvintes que tiveram tempo para ouvir a minha história e das outras pessoas que participaram. E eu agradeço por essa oportunidade que foi muito linda. Meu nome é Agatha Yasudo Faria. Obrigada. Olha, uma das melhores coisas que aconteceu no meio dessa doideira de pandemia foi voltar a ter contato com um grande amigo de trabalho que eu conheci há muitos anos, o Paulinho, que casou, foi para Minas, a gente ficou longe um do outro, eu aqui em São Paulo, ele lá em Minas, e a gente só se vendo ou se falando ou entrando em contato um com o outro virtualmente. Mas assim, quando ele me convidou para participar do podcast do Outra Visão, eu fiquei muito, muito, muito feliz e muito orgulhosa. Primeiro porque era uma pessoa que eu sempre tive como um grande talento, ele é um grande talento, e que o mundo ainda precisa descobrir ele, sabe? E o outro motivo de eu ter ficado orgulhosa é porque assim, as pessoas que ele convidava para participar do projeto dele são pessoas que têm muito a acrescentar na vida das pessoas. São pessoas que têm projetos incríveis, que são pessoas muito, muito talentosas. E eu falei, nossa, se ele me convidou, ele deve me considerar talentosa também. Esse é um dos motivos, esses são os motivos pelos quais eu tive muito orgulho de participar desse projeto. Foi muito bom mesmo.
Obrigada, Paulo. Então, Paulão, segue aí o meu depoimento aí sobre o seu podcast. Em primeiro lugar, esqueci de falar no outro, ó. Em primeiro lugar, parabéns aí por 1 ano de podcast Outra Visão. Muito legal, uma ideia muito boa, né? Eu curti muito participar, ouvi dos meus amigos também, achei bem legal. E eu tenho, acho que 3 coisas para falar. A primeira é que foi muito bom voltar a conversar com você. Ô Paulo, você é meu amigo de infância, né? Tem anos que a gente não conversava. O podcast foi uma parte da conversa, né? A gente conversou um tempão antes de gravar, depois durante o podcast, mas um tempão conversando depois do podcast. Pô, foi muito bom para botar o papo em dia. Deu para ver que tem muita coisa ainda e ainda sobrou muita coisa para conversar, né? Então isso foi muito legal. A segunda coisa foi a reação dos meus amigos e dos meus familiares. O pessoal ouviu, comentou, e deu para ver que eles ouviram mesmo, porque fizeram comentários específicos sobre a nossa conversa. Teve 2 comentários que eu achei interessantes, particularmente. Um amigo meu da faculdade falou, pô, Edu, me lembrou a época que a gente ficava conversando lá no centro acadêmico. Foi, pô, muito legal. O outro comentário, e esse eu achei particularmente interessante, foi um amigo de infância daqui, meu vizinho. Ele falou assim, pô, é engraçado que a gente se conhece há tanto tempo, né? A gente sabe por onde você anda e tal, né? A gente sabe o que acontece com os nossos amigos, mas a gente não sabe direito o que acontece com os nossos amigos, né? Tanta coisa que os nossos amigos passam que a gente não tem noção, né? A gente tem uma ideia vaga só. E que no podcast foi interessante ele saber um pouco mais da trajetória e tal. Foi uma coisa... E depois que ele falou isso, eu fiquei pensando, realmente, os meus amigos, eu sei o que acontece com eles vagamente, mas eu não sei muito bem o que acontece. Eu não tenho ideia das coisas mais específicas, os obstáculos, as dificuldades, as alegrias. Então isso foi muito legal também, esse tipo de reação. E a terceira coisa que eu achei muito legal é o fato de poder gravar esse podcast e depois mostrar para as próximas gerações, né? Pensei minha filha, meu filho, quando estiverem um pouco mais velho, os meus netos, né, poderem ter uma ideia melhor, né, sobre como que foi, saber um pouco da trajetória da família deles. Pô, foi demais, Paulo. Muito bom mesmo. Eu adorei. Um abraço e estamos devendo aquela conversa, hein? Vamos ver se a gente marca um dia desses. Um abração. Valeu. Oi, eu vou dar um depoimento aqui pro 1 ano do podcast Outra Visão. Eu sou ouvinte do podcast, já ouvi várias entrevistas e eu queria dizer que fui entrevistada também e foi muito bacana ser entrevistada por um jornalista competente como o Paulo Cunha e também uma pessoa sensível e que consegue fazer aquelas perguntas que transformam a nossa história pessoal, de desenvolvimento profissional e atuação em um repertório de interesse para outras pessoas, né? E como ouvinte eu gosto muito também da maneira como o Paulo coloca e mistura a trajetória pessoal e profissional das pessoas, trazendo boas histórias, diversão e também inspiração para as nossas trajetórias. Então, eu queria agradecer ao Paulo pelo excelente trabalho de podcast que está fazendo e dizer que foi um prazer ter participado. Um beijo. Que venham mais muitos e muitos anos do podcast Outra Visão. Oiê, tudo bom? Aqui é a Luciana Leão e eu estou aqui para falar do enorme prazer que foi fazer parte desse grande time de entrevistados do podcast Outra Visão. Foi simplesmente maravilhoso ter essa oportunidade e espaço para falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Também falei sobre a minha transição de carreira, sempre num bate-papo descontraído e divertido. O Paulão, ele sempre deixou a gente muito à vontade para falar e eu simplesmente amei a experiência. E desejo aqui muitos e muitos anos de podcast de qualidade. Grande abraço. Eu sou a Priscila Soares e tive a honra de ser convidada para uma entrevista com o Paulo Cunha no podcast Outra Visão. O Paulo fala com seus entrevistados com aquele carinho, aquele acolhimento que faz a gente se sentir em casa logo de cara.
Não interessa se você já o conhece há anos ou se acabou de conhecê-lo. Ele sempre mostra aquele interesse genuíno em sua história e faz questão de que cada detalhe seja amorosamente retratado. Paulão, parabéns pelo seu podcast maravilhoso. Sou não só sua entrevistada, mas também sua fã e ouvinte regular do seu podcast Outra Visão. Gostaria de agradecer a você pelo podcast Outra Visão. Seu podcast é incrivelmente informativo, inspirador e divertido. Você faz um ótimo trabalho em equilibrar conversas casuais e divertidas com a obtenção de informações e percepções de seus entrevistados. Então, obrigada, grande Paulão, por trazer todos os convidados maravilhosos e tornar seus conselhos e experiências acessíveis às pessoas a toda parte do mundo. A experiência que eu tive com o Paulo da Cunha, gravando o podcast Outra Visão, foi realmente uma experiência única, incrível. Foi a primeira vez que eu gravei um podcast e o Paulo me fez sentir super confortável. Foi um bate-papo descontraído, onde a gente falou sobre o mercado financeiro e a nossa ideia sempre é levar a educação financeira, né? Ajudar as pessoas a investir para que essas pessoas tenham uma melhora na sua qualidade de vida. E acho que a gente conseguiu entregar um conteúdo de excelente qualidade. Muita gente ouviu o podcast e o feedback foi realmente muito positivo. Várias pessoas elogiando. Então agradeço muito ao Paulo, agradeço muito ao podcast Outra Visão pelo fato da disseminação de todo esse conteúdo. Desejo muito sucesso. Foi apenas um ano de vida, de muitos pela frente, e eu não tenho dúvidas que o Paulo e o seu podcast alcançarão aí objetivos muito maiores. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Oi, Paulão. Aqui é o Magnus. Em primeiro lugar, parabéns pelo primeiro aniversário do podcast Outra Visão, e que, com certeza, muitos outros virão. Ter participado do podcast, para mim, é um motivo de muito orgulho. Te confesso também que eu fiquei meio assustado no início, quando você me fez o convite, já que eu não sou nenhuma pessoa famosa, nenhum artista, mas deu tudo certo. Então, foi uma experiência única, foi muito bacana. Nós é que temos que agradecer aí pela excelente iniciativa, né? Iniciativa que já está fazendo um ano. Eu falo o seguinte, o seu podcast ele é diferente, porque normalmente a gente escuta por aí, né? Muita entrevista, etc., podcast e tal. Lógico, cada um tem sua característica, né? Mas o seu, você deixa a pessoa falar, né? E aborda um pouco, né, outros lados da pessoa. Quer dizer, eu vi isso muito claro com o Clóvis, que é uma pessoa conhecida, né? Quando você não conhece, às vezes fica meio mais difícil de comparar, mas ele deu, porque eu já vi na internet, na televisão, várias entrevistas e coisas, né, sobre ele. E você vê no seu podcast, ele falou, né, contou a história dele, né, algumas coisas, um pouco da parte pessoal, isso que é bacana, né? Mas é isso. Nós é que agradecemos, viu? Um abraço. Agora que o podcast do Paulão, Outra Visão, está completando um ano, eu queria falar da minha experiência de poder dividir um pouco das minhas histórias, um pouco da minha vida, um pouco do meu conhecimento, da minha experiência nesse podcast. Foi um prazer muito grande poder participar e eu fiquei realmente muito lisonjeado. E eu desejo muito sucesso ao podcast, que ele cresça cada vez mais, tenha cada vez mais audiência e que o Paulão possa continuar com esse belo trabalho, com esse trabalho realmente bastante legal de trazer uma diversificação nos seus podcasts e não ficar restrito somente a um determinado assunto. Isso faz com que o interesse seja bastante grande e a gente seja fiéis seguidores, nós sejamos fiéis seguidores do podcast dele. Parabéns, Paulão, parabéns, Outra Visão, muitos anos de vida, muito sucesso, muitos assinantes, muita divulgação. Um forte abraço do Pamplona.
Paulão, aqui uma mensagem minha. Eu sou Juliana Hervey, para agradecer a participação no seu podcast. Foi muito, muito legal fazer, e mais que tudo, foi muito legal reencontrar você e, enfim, a Raquelzinha, a Clarinha, e é isso. Muito obrigada mesmo. E o podcast foi muito gostoso também de poder escutar as histórias de amigos de adolescência que, né, o tempo separou, e de pessoas também que eu não conhecia, com histórias muito lindas. Obrigada, Paulão. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite e obrigada por organizar esse podcast para todos nós. Um beijo aí, um abraço. Tudo de bom. Muito sucesso. Beijo. Paulão, foi uma experiência muito bacana participar do seu podcast. Fiquei muito feliz mesmo. Eu acompanho o trabalho do Paulão já faz um tempo. Nós estudamos juntos há um tempão atrás. E depois disso a gente sempre se acompanha pelas mídias sociais. E quando ele me chamou para dar essa entrevista, eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz de verdade. E foi muito gratificante. O Paulão comanda tudo com muito carinho e profissionalismo. Gosto muito do seu trabalho e das entrevistas que você dá, meu amigo. Força aí, muito boa sorte e muito sucesso sempre. Beijão. Gabriel Moran aqui falando, passando para deixar um abraço pro Paulão e parabenizar pelo 1 ano de podcast do Outra Visão. Sucesso. Foi um prazer participar e contar um pouco das histórias e conversar com você. Um grande abraço, que venham muitos anos de sucesso e muitas entrevistas. Grande abraço, Paulão. Olá, meu querido amigo e ex-aluno da FIAM, Paulão. Aqui quem fala é Delci Lima. Tudo bem, meu amigo? Poxa, tô aqui, mandando esse áudio para você aqui para falar da felicidade e o prazer de ter participado do seu podcast, onde nós colocamos as nossas conversas em dias. Afinal de contas, fazia tempo que nós não nos falávamos, né? Depois que você saiu da FIAM, você ganhou o mundo, viajou por aí tirando bastante fotos, mexeram com assuntos relacionados à aviação, aí depois se estabeleceu em Minas Gerais e hoje criou o podcast com o nome da sua empresa aí, que vem fazendo um sucesso aí tremendo aqui. Paulão, foi uma experiência muito legal. Nós falamos por mais de 2 horas, né? A gente começou a conversar e quando a conversa é boa, a gente fala e não vê o tempo passar. Mas foi uma experiência legal porque eu pude lembrar dos bons momentos, da época boa que eu fui professor na FIAM, desde 1990 até 2015, e você foi um dos meus alunos, dos vários alunos queridos, e eu costumo postar nas mídias sociais falando alunos talentosos, né? E eu tive o privilégio e o prazer de dar aula para vários desses alunos talentosos, e você é um desses, tanto na fotografia como agora fazendo o seu podcast. Tá? E ali nessa nossa conversa, nós, além de falar da FIAM, falamos das minhas viagens, falamos da minha profissão, que eu sou diretor de vídeo, produtor e escritor, né? Acabei de lançar um livro, Nunca é Tarde para Começar, e a gente falou sobre esse livro, essa experiência, uma história de 4 amigos aí, e você abriu a porta do seu canal para que eu pudesse contar um pouco dessa minha história. Mas é isso, meu amigo. Acho que a vida é isso. Eu, como eu disse no começo da nossa conversa lá, né, que eu moro aqui no Taboão da Serra, aqui em São Paulo, eu acabei fazendo o curso de jornalismo por acidente de percurso, mas acabei trabalhando com jornalismo e o que mais me fascina no jornalismo são as entrevistas, que é o que eu gosto de fazer. Eu tenho meu programa, Profissões, que eu gosto de entrevistar as pessoas. E gosto do tipo de entrevista que você fez, onde é mais um bate-papo do que propriamente uma entrevista, onde as pessoas podem ficar à vontade para poder falar qualquer coisa sem milímetros. E isso você me deixou bem à vontade na nossa conversa, tá? Então eu só queria desejar para você tudo de bom, se cuida aí nessa pandemia maluca que nós estamos vivendo agora em 2021, mas é bom saber que você está bem, sua mulher, sua filha, que está tudo tranquilo, e aqui em casa também está tudo em paz. É isso aí, meu amigo. Um beijo no coração e a gente vai se curtindo, se ouvindo e se falando aí nesse mundão que a gente tem pela frente, tá bom? Sucesso para você. Até mais. Meu nome é Vani Lobê, eu fui jornalista durante muito tempo, agora eu sou a Teacher Vani e você pode me seguir lá no Instagram. Bom, o podcast Outra Visão é show.
ele permite a gente conhecer um pouco mais sobre o outro lado, né, das pessoas que estão aí no mercado, enfim, é um verdadeiro storytelling. Eu curti demais participar e também ouvir uma outra história que me foi possível. Agradeço demais pela oportunidade e desejo todo o sucesso do mundo para o podcast Outra Visão. Paulão, parabéns por esse um ano do Outra Visão. Te desejo mais muitos anos. Você é um cara muito querido. Um abraço, Marcelo. Para mim, participar do podcast Outra Visão foi super bacana, que além de eu acompanhar e ouvir as histórias e entrevistas de tantas pessoas incríveis, das mais variadas áreas, eu também pude contar um pouco da minha, num bate-papo super descontraído com o Paulo, que inclusive se estendeu mais, porque o nosso assunto não acabava, mas para mim foi uma honra muito grande, fiquei muito feliz de participar desse projeto e desejo todo o sucesso aí para Outra Visão, mais anos e anos aí na caminhada. Valeu, Paulo! Olá, aqui é a Amado Drummond. Eu vim aqui deixar o meu registro pela participação no podcast Outra Visão. Foi uma experiência muito bacana, muito legal que eu pude ter com o Paulão. Uma pessoa que te deixa à vontade, contando sua história, falando sobre você, numa conversa super descontraída. Eu achei muito legal ter participado. Eu acho que a gente começa a olhar até para a nossa história com uma outra visão, né? Que é justamente o nome do podcast. E não é por acaso. Eu acho que quando a gente fala sobre a gente, da gente, né? Numa conversa gostosa, faz depois a gente ter um olhar diferente para a nossa história. Paulão, muito obrigada por ter me convidado, por ter me dado a oportunidade em participar. E eu desejo muito, muito sucesso para você. Ô Paulo, tudo bom? Gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado do podcast, né? Ter falado um pouco sobre a minha vida no hobby, né? Um pouco também até da minha própria vida. E eu achei muito legal esse projeto que você tem, né, com as entrevistas, né? Porque você acaba dando visibilidade para vários profissionais e pessoas, né, que infelizmente nos dias de hoje é um pouco complicado elas terem essa visibilidade e até mesmo essa homenagem, muito delas em até vida, né, como eu até citei na entrevista, né, de plastimodelistas que eram mestres e só foram lembrados depois de mortos, né, depois de falecidos. Mas eu quero agradecer de coração mesmo, foi muito legal ter participado da entrevista e também ajuda a contribuir também para estar divulgando o que é o plastimodelismo, né? E também as pessoas que vivem dele, né? Quando a pessoa ela não tem habilidade no hobby ou por vários motivos, né? Não queira estar praticando, né? Que também acaba ajudando a divulgar as pessoas que vivem, né, do hobby, que é o meu caso. Bom, é isso aí. Muito obrigado e sucesso sempre. Abração. E aí, galera, meu nome é Tatiana Sotirópolis, participei do podcast Outra Visão com o Paulão. Foi o maior barato, a gente se divertiu pra caramba, conversamos a respeito de vários assuntos e eu tô aqui acompanhando o trabalho e tô achando bem legal a variedade de pessoas e meios e lugares. Bom, um beijão pra todos, aqui é a Tatiana Sotirópolis de novo e até mais, beijão. Meu caro Paulo, aqui é o Captain Bob do canal Asa no YouTube. Parabéns pelo primeiro ano do seu podcast, o podcast Outra Visão. Foi muito prazeroso bater aquele papo com você sobre aviação e o jornalismo focado no segmento que eu curto tanto desde os meus 5 anos de idade. Foi um momento para matar saudade de muita coisa do passado e também apresentar um pouco sobre o meu trabalho atual como piloto de linha aérea e também como youtuber num canal que é voltado para a aviação. As suas entrevistas são muito interessantes e você consegue sempre deixar os seus convidados muito à vontade. Parabéns pelo excelente trabalho e que seu podcast ganhe cada vez mais destaque em nosso meio. Grande abraço, Paulo! Olá, meu nome é Alessandro Delicato e eu participei do podcast Outra Visão número 54.
O podcast Outra Visão é um presente para todo mundo que gosta de jornalismo de boa qualidade, com conteúdo rico e com informações e histórias das mais variadas, sempre muito interessantes. O Paulão é um profissional que sabe escolher a dedo o seu entrevistado e faz a gente esquecer da entrevista, tanto quem participa como quem ouve. São bate-papos deliciosos, cheios de informações e histórias das mais variadas que não deixam a gente ver o tempo passar. Sou fã não é de hoje e deixo aqui essa dica de ouro, essa dica de amigo. Parabéns, Paulão, pelo trabalho de alto nível e por nos dar tanto conteúdo relevante toda semana. Muito obrigado, um grande abraço. Oi, tudo bom? Aqui é a Maíra, passando aqui para falar para vocês que foi maravilhoso gravar esse podcast com o Paulo, que acabou fazendo eu entrar em contato com um monte de lembranças da minha infância e pensar em muitas histórias que estavam no meu passado. Foi muito gostoso. Obrigada. Tudo bem? Passando aqui para agradecer mais uma vez a minha participação no podcast Outra Visão. Eu pude contar um pouquinho a minha história, a minha trajetória, a minha preparação rumo ao Canal da Mancha. Então, muito obrigado pelo convite e espero em breve participar de uma próxima. Muito obrigado. Parabéns, Paulão. Parabéns, Outra Visão. Nossa, nem parece, né? Já tem 1 ano, só que parece muito mais. De tanta entrevista boa, bacana, entrevistas assim que trazem várias questões. Parece que já tem 10 anos. E eu só tenho a agradecer, porque foi assim uma experiência maravilhosa ter feito parte de um dos episódios, ser entrevistada, porque me trouxe várias memórias boas, fez eu reviver o meu passado, e ainda mais nessa época de pandemia. Nossa, não tem presente melhor, então só tenho a agradecer. E esperando os próximos, que a cada entrevista é uma outra visão que a gente aprende. Um beijão, tchau, tchau. Olá, Paulo, tudo bem? Aqui é o Chapô, estou falando aqui de São Paulo e para desejar parabéns aí pelo 1º ano de muitos do seu podcast Outra Visão. Você já me entrevistou, eu fiquei muito feliz com a lembrança e eu desejo que muitas outras pessoas continuem sendo entrevistadas por você, com as suas perguntas bacanas, interessantes, profundas, e que mais pessoas tenham histórias legais para contar. Eu acho que todo mundo de bem nesse planeta tem histórias legais, tem coisas legais para contar, e você tem conseguido fazer isso com os teus convidados, com os teus entrevistados. Tá? Então, parabéns e que venham muitos e muitos anos aí de podcast Outra Visão. Sucesso, tudo de bom! Olá, galera do podcast Outra Visão. Aqui quem fala é o Bertotti. Estou passando para parabenizar o meu amigo Paulão por esse 1 ano do podcast Outra Visão. Paulão, que é um cara sensacional, louco por aviação, tem uma bela história na aviação. E o melhor de tudo, o Paulão agora ele está passando essa paixão pela aviação para a filhinha dele, para a Clarinha, aquela que gosta de voar e gosta de avião. Então, Paulão, muito obrigado por ter me deixado participar dessa história de 1 ano do podcast Outra Visão, ter colaborado pelo menos um pouquinho para a história do podcast. E te desejo todo o sucesso do mundo, tanto no podcast, como nos teus projetos, como na tua família. Um grande abraço aí para a Clarinha, para a Raquel, e torcer para acompanhando o teu trabalho. Tamo junto e vamos nessa. Oi, querido. Foi maravilhoso participar da Outra Visão. Eu que sempre adorei viajar nesse momento de pandemia em casa, poder viajar um pouco pela minha trajetória pessoal, me deixou muito feliz. Lembrar de cada coisa, cada projeto realizado, cada história repercutiu na minha vida por dias. Foram maravilhosos. E poder trocar todas essas histórias com o Paulão tornou essa experiência ainda mais maravilhosa. Meu nome é Olivia Sudo Faria e agradeço de novo essa participação incrível. Foi muito legal mesmo. Paulão, obrigada. Fala, Paulo, beleza? Pô, fico muito feliz de ter sido convidado para gravar o podcast, contar um pouco da minha história aí, participar da história do Outra Visão. Acho muito importante poder passar e receber informação, né? Ainda mais nesses tempos que estamos vivendo. Então é isso aí, vida longa, Outra Visão, e vamos, que não pode parar. Um abraço. Olá, ouvintes do podcast Outra Visão.
Aqui é a Joana Machado. Venho agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouco do Instituto Sonhe, que está situado aqui na região da Cracolândia de São Paulo. Compartilhar um pouco dessas histórias, do que nós vivenciamos todos os dias, foi muito importante para nós. Obrigada, e para todos que ouviram, quem não ouviu, vai lá, procura, encontra Instituto Sonhe, e foi muito bom participar com vocês. Aqui é Joana Machado. Salve, salve, amados e amadas ouvintes desse grande podcast Outra Visão. Tudo verde com vocês? Espero que sim. Meu nome é Paulo Vicente, sou coordenador e criador do Coletivo AUE, um coletivo de agricultura urbana e economia solidária da Zona Sul de São Paulo. Passando aqui para desejar um forte abraço a toda a equipe da Outra Visão, principalmente para o Paulo, meu xará, que a gente teve a honra de participar desse podcast glorioso. Assistam aí, vejam, compartilhem, indiquem a um amigo, que unidos somos mais fortes. Parabéns, Outra Visão, que vem outros aniversários. Unidos somos mais fortes. Aue! Olá, queridos amigos do Outra Visão. Foi uma alegria, eu sou Clóvis de Barros e quando estive no podcast passei um ótimo momento na companhia do Paulo. O Paulo que foi meu aluno, falamos sobre a vida, sobre nossas trajetórias e foi um momento muito legal. Eu queria parabenizar o podcast por esse aniversário e desejar muitos outros anos de vida. Abração! Oi, Paulo, do Outra Visão, o podcast mais do que carinhoso para todas nós, para todos nós. Aqui quem fala é a Geisa Mourão, mentora do programa Reconectando com a Sua Melhor Versão. Paulo, parabéns para você por esse 1 ano. Só quem trabalha com comunicação sabe o trabalho nos bastidores. Então, assim, é muito trabalho, requer muita dedicação, muita persistência, muito carinho. E o que eu mais gostei de ter sido entrevistada por você foi eu me sentir meio que abraçada remotamente. É muito importante quando a gente encontra a pessoa do outro lado do microfone que mostra empatia, que mostra compreensão. A gente precisa disso, né? Então, continua sempre desse seu jeitinho aí, cada vez mais e mais. Um grande beijo daqui da Suíça, Geisa Mourão, mentora do programa Reconectando com a Sua Melhor Versão. Paulão, aqui quem fala é Daniela Negli, estou aí no episódio 69. É uma honra participar desse podcast Outra Visão, que é uma coisa assim fantástica. Conversar contigo é muito agradável, muito natural. Você está realmente no lugar certo, fazendo a coisa certa. Você é muito talentoso. Que venham muito mais pessoas a serem entrevistadas e muitos anos de Outra Visão. Beijos! Olá, podcasters do Outra Visão. Sou o Daniel Sequete, da Manhattan Investimentos. Tive o privilégio de ter uma conversa super especial com o Paulo no episódio 70. Só posso dizer que a experiência foi a melhor possível. Paulo, um jornalista primoroso, super gentil, nos deu espaço para poder falar um pouquinho, né, contar um pouquinho sobre a nossa trajetória, a nossa história, dividir um pouquinho do que a gente faz com os seus ouvintes, trazer um pouco de conhecimento do mercado financeiro. Só tenho a agradecer ao Paulo e parabenizá-lo, né, pelo projeto que está completando um ano de vida. Tenho certeza que é um projeto que irá durar muitos e muitos anos. E que o Paulo, pelo excelente jornalista que ele conseguirá extrair boas histórias para que a gente possa ouvir, se deliciar e aprender. Então, Paulo, muito obrigado, um forte abraço para você, sucesso para todos aqui que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer o carinho de todos que enviaram mensagens. Muito obrigado. Um grande abraço, um beijão do Paulo Cunha, Paulão, podcast Outra Visão. Entrevistas e boas histórias para ouvir.